E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também pré-militar. Exatamente isso, nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também pré-militar. O e-mail historiacom1@outlook.com para você mandar sua dúvida, seu questionamento e tudo mais. O Facebook Istuçá, onde lá eu estou postando vários exercícios todos os dias. Dica para a sua prova, mapas relacionados, imagens relacionadas à sua prova. Para a prova de quê, professor? Meu filho está escrito aí para concursos vestibulares e também para militar. Enem também, é óbvio, ok? Qualquer parte que caia o conteúdo de história, beleza? O celular, para a mensagem, 3291650267. Você pode estar achando estranho. Essa aula é do resumão, exatamente. Mas só que está escrito aqui, ESA e SPSEX. Isso mesmo, professor, o que é isso? História do Brasil, ESA parte 9, História do Brasil, SPSEX parte 6. É porque essa aula, pessoal, é tão importante tanto para a SPSEX quanto para a ESA. Não tem o que mudar nessa aula. Então resolvi economizar tempo, óbvio, né? Para eu continuar gravando mais aulas para vocês. Então resolvi gravar uma aula só, tanto para a ESA como para a SPSEX. No caso da ESA é a parte 9 de História do Brasil e a SPSEX parte 6. Então essa aula que vai falar sobre o período da democracia populista, Dutra, Vargas, JK, Jânio Quadros e João Goulart, serve para o resumão ESA e SPSEX. Mas primeiramente, vamos nós naquela ladainha. Aqui o Facebook Istuçá, onde eu posto aqui os exercícios e tudo mais, aqui ó, revoltas provinciais, tô falando aqui um pouquinho que pode cair na sua prova, pessoal curtindo, obrigado aí pelas curtidas, comunicados CHC, exercícios e tudo mais, entre outros. Mas o que eu quero mostrar para vocês é aqui. Você está aqui no nosso canal do YouTube, o Istisatler, onde você digita aqui em cima da busca Istisatler, aperta aqui para buscar e vai aparecer o início, né? Eu aqui com essa foto aqui, no cartaz aqui fortão, atrás desse cartaz muito bonito ainda. Então, eu quero que vocês se dirijam quando vocês estiverem aqui dentro do canal Istisatler, vocês vão aqui, ó, playlists. Eu quero que vocês apertem esse aqui, ó, playlist. Aí vai direcionar vocês a essa página, onde vocês têm aqui resumão ESA, pessoal da ESA, resumão SPSEX, pessoal da SPSEX, resumão BMPE, pessoal do Polícia Militar de Pernambuco, resolução de exercícios, onde aqui eu comento, né, esses exercícios, pessoal. Tem 7 videoaulas que eu já mandei. Aqui você tem exercícios comentados, tanto de História do Brasil como História de geral. Ah, professor, você tem as alternativas, você comenta passo a passo cada alternativa que está correta ou incorreta. Exatamente isso. É quase uma aula, muito interessante, beleza? O meio ambiente com o professor Igor, a parceria aí ajudando aí o sucesso aí da parceria aqui no CHC, o curso de História completo, com a parceria com o meio ambiente com o professor Igor. E quero que vocês tenham atenção aqui. Se você é da SPSEX, o seu conteúdo cai História Geral. Aqui no resumão SPSEX, eu falei um pouco que cai, porque o resumão são os principais temas que eu acho importantes para a sua prova. Mas aqui no resumão SPSEX, eu falei um pouco do que cai no seu edital sobre História Geral. Mas eu peço, por favor, carinhosamente e como amigo, também olhe a playlist de História Geral aqui, professor Aldo. Por quê? Eu estou falando no resumão SPSEX sobre feudalismo. Lá eu falo muito pouco, pessoal. Eu falo um resumo do que foi o feudalismo, os principais pontos sobre o feudalismo. Mas aqui, em História Geral, professor Aldrin, né, você tem o quê? Você tem, se eu não me engano, 4 ou 5 aulas eu falando só sobre feudalismo. Aqui eu falei sobre feudalismo em uma aula só. Se eu não me engano, eu falei mais coisas ainda sobre História Geral, além de feudalismo. Aqui são cada tema separado, né? Vai desde pré-história até a Segunda Guerra Mundial, e vou mandar mais vídeos ainda. Se eu não me engano, Segunda Guerra Mundial, já temos, eu acho que mais de 5 vídeos, videoaulas. Então, professor, por que tanta aula assim? Porque o curso de História é completo.
Aí feudalismo, que aqui eu fiz em uma aula nesse resumão SpaceX. Nesse caso, você vai ter lá o quê? Você vai ter 4, 5 aulas falando só sobre feudalismo, muito bem detalhado, beleza? O resumão, pessoal, é para vocês se situarem. Ajuda para a prova? Sim, mas se vocês querem aprofundar e querem passar na sua prova e querem conseguir a sua vaga, também olhe a playlist de História Geral, beleza? Que as aulas são muito completas para qualquer tipo de prova, ok? História do Brasil, aqui serve tanto para ESA como SpaceX. Como aqui nós vamos falar aqui de Dutra, Vargas, JK, Jânio Quadros e João Goulart, tudo numa aula só, aqui em História do Brasil eu tô falando uma aula sobre Dutra, uma aula sobre Vargas, segundo o governo Vargas, uma aula sobre JK, uma aula sobre Jânio Quadros, uma aula sobre João Goulart e até chegar à ditadura militar. Se eu não me engano, vai ver que até JK e João Goulart você vai ter ainda mais de uma aula. Olha só como que as aulas são bem completas. Ah, professor, por que você não gravou numa só? Eu gravei 2 aulas, se eu não me engano, de João Goulart. Para quê? Para eu diminuir... Eita, não saiu a palavra não. Mas para eu tentar, nesse caso... tirar o máximo desse conteúdo, o que pode cair na sua prova e o que ele pode perguntar ainda para sua prova. Então, na playlist de História do Brasil e de História Geral, peço que vocês também olhem esses conteúdos que eu estou passando no resumão, tanto ESA como SpaceX. Por quê? Nessas 2 playlists, como também na playlist de História da América, são aulas muito, mas muito, muito completas, beleza? Tranquilo? Então não só fique no resumão, não só fique nos resumões, mas sim, aprofunde mais, amplie mais ainda o seu conhecimento com essas aulas aqui de História do Brasil, História da América e História Geral. Tranquilo? Depois de lenga-lenga, explicando para vocês, porque o resumão ESA e SpaceX são os principais temas. Então tem coisas aqui que eu não vou falar. Ah, professor, você não vai falar porque você não quer? Não, porque lá na playlist de História do Brasil, História Geral e História da América, eu tô falando muito, mas muito desses conteúdos. Ok? Tranquilo? Entendido? Zé Finito? Vambora! Meteu o pau nesse troço. Abre a porteira, decolova com Deus, Nossa Senhora sensacional, Dom Chinete ao grande apaixonado. Oh, meu Deus do céu! Período democrático populista, né? O período da democracia populista. Vai de quando? De 45, o fim do Estado Novo, né? O fim da Segunda Guerra Mundial, até 64. Mas, primeiramente, nós temos que entender o contexto geral. Lembrando, esse contexto nós estamos falando o quê? De início de Guerra Fria. 2 blocos estão dividindo o mundo nesse momento. De um lado, o bloco socialista e de outro lado, o bloco capitalista. Óbvio que o socialista está comandado pela União Soviética e a outro lado, o capitalista, está comandado por quem? Pelos Estados Unidos. Beleza? Tranquilo? Então, o Brasil, durante o seu período, vai ter diversas opiniões dentro do Brasil e essas opiniões, se referindo à Guerra Fria, serão confrontadas, serão postas na parede. Ao invés até que, em 64, durante esse período até, não é só em 64, mas durante esse período, nós teremos várias tentativas de golpe do pessoal da direita por causa dessa ameaça que eles viam de uma ameaça comunista. Se configura em 64, beleza? Continuando. Então, durante 45 e 64, nós temos 2 principais projetos nesse momento. Óbvio, os intervencionistas. Nesse lado estão os nacionalistas, ou seja, a ideia de intervir na economia, a ideia do capital nacional desenvolver o Brasil, o capital privado estatal desenvolver o Brasil, menos ainda a intervenção de dinheiro, né, de capital externo, beleza? E os liberalistas, ou também chamada de integristas, né? Ou seja, queriam o quê? Uma abertura do Brasil maior ao capital estrangeiro. Tranquilo? Continuando. Dutra. O Dutra, pessoal, óbvio que vai estar nesse contexto de Guerra Fria e óbvio que Dutra vai fazer uma aliança, uma aproximação muito grande com os Estados Unidos.
vai abrir o capital brasileiro ao capital externo, vai abrir o Brasil ao capital externo e, consequentemente, vai gastar muito daqueles recursos que foram lá no Estado Novo, durante a Segunda Guerra, foram acumulados em produtos que, na verdade, são supérfluos. Tranquilo, pessoal? Óbvio, se ele vai unir, vai se aproximar em muito com os Estados Unidos, óbvio que ele rompe com a União Soviética e fecha o Partido Comunista do Brasil. Institula um plano, o plano SALT, que é uma intenção aqui de melhoramento, de desenvolvimento do Brasil, que vai atingir algumas partes: a saúde, a alimentação, transporte e energia. Tá sublinhado por quê, professor? Porque na sua prova o cara vai pôr educação, vai pôr plano SALT, saúde, transporte, alimentação e educação. Aí você vai falar, educação? Não, é energia, beleza? Ok? Ele vai gastar suas reservas, como eu já te falei, vai fazer uma nova Constituição, a Constituição de 46. Continuando. Professor, eu quero mais alguma coisa sobre Dutra. Meu filho, acabei de falar aqui agora. História do Brasil na playlist de História do Brasil. 104 aulas, História do Brasil, porque você está aqui, ou aqui, mas aqui, de História do Brasil. Você tem uma aula falando sobre o governo Dutra, muito bem detalhada, e se eu não me engano, eu estou falando até da Constituição de 46. Tranquilo? Continuando. O segundo governo Vargas, ele cria a Petrobras. Ele volta nos braços do povo, né? A campanha do petróleo nosso, o bom velhinho, volta de novo. Claro, óbvio, pela má administração do governo Dutra, Vargas consegue chegar ao poder de novo e cria a Petrobras em 1953. Óbvio que Vargas aqui tem ideias nacionalistas, então vai de encontro a ideias das multinacionais que querem entrar dentro do Brasil. Isso vai levar a um confronto entre a oposição e o governo. Nesse caso, vai se destacar o atentado da Rua Torneleza, mas principalmente a oposição muito cerrada de Carlos Lacerda. Carlos Lacerda, que era um jornalista da UDN, vai criticar e muito o governo Vargas. Até o momento que vai acontecer um atentado na Rua Toneleiros, onde Carlos Lacerda vai sofrer um atentado. Exatamente isso. Ele vai tomar um tiro, mas quem morre não é Lacerda, é Rubens Vaz, um militar. Quando Rubens Vaz morre, há uma investigação e tudo mais, chega-se até o nome do próprio guarda muito próximo e íntimo pessoal de Getúlio Vargas, Gregório Fortunato. E isso, óbvio, vai levar a uma crise muito grande aí no governo Vargas. O que acontecer com isso? Vargas suicida. E nesse caso, quando ele suicida, vira totalmente o jogo. Há uma comoção popular, Carlos Lacerda é perseguido, o seu jornal é apedrejado e os caras picam a mula. Ou seja, não conseguiram derrubar, dar um golpe nesse caso. Assume nesse caso Café Filho, beleza? Muito influenciado para a UDN. Tem eleições e quem é eleito? JK, Juscelino Kubitschek, né? Mas o seu governo já começa um pouco perigoso. Uma tentativa de golpe acontece exatamente no seu governo. O pessoal conservador tenta impugnar a eleição de JK, falando que as eleições foram fraudulentas e tudo mais. Só que há um contragolpe. O Marechal Lott consegue reverter a situação e consegue reafirmar JK como presidente, em possessão de JK, tranquilo? JK começa a governar e logo põe em cima o chamado plano de meta, 50 em 5, né? Os 50 anos em 5. O objetivo é o quê? Modernizar o Brasil, dar um salto, modernizar o Brasil, que era em 50, em apenas 5. Óbvio que isso era impossível, mas o cara tenta, faz melhorias, traz multinacionais, e nós temos que observar aqui no governo de JK, ele faz uma conciliação tanto de capital nacional como de capital estrangeiro. Andam lado a lado, tranquilo? Então abre o capital estrangeiro, né? As multinacionais, automobilísticas e entre outros. Amplia a malha rodoviária, óbvio, o modal rodoviário vai prevalecer,
E nesse caso, no meu ponto de vista, é um atraso para o Brasil, que você tem muita perda nesse transporte, nesse modal rodoviário. E cria a Sudene. Por quê? O seu plano de metas começa a melhorar o Brasil, só que essa industrialização vai muito para o Sudeste e o Sul. O Nordeste não pega essa grande industrialização. Ele cria a Sudene, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, que é a tentativa de quê? Industrializar o Nordeste, beleza? Outro ponto positivo, outro ponto no governo JK, a construção da capital, né, de Brasília, tranquilo? E depois dele, vem quem? Jânio Quadros, isso mesmo, o cara do óculos, doido, muito maluco. Mentira! Vamos falar dele então, no homem do óculos. Pessoal, durante esse passeio, né, nas eleições de Vargas, JK, Dutra, é óbvio que a UDN tenta com seus políticos, pessoais aí mais influentes, tentar chegar à cadeira presidencial. E nesse caso, a UDN, de certa forma, não consegue chegar. Tem-se uma vitória muito grande do lado do PTB. Mas, nas eleições para a presidência, após JK sair do governo, o que acontece? A UDN apoia um cara de São Paulo, Jânio Quadros. Pessoal, tem uma aula que eu falei para vocês, tá? Aqui na playlist de História do Brasil, que eu falo muito bem sobre Jânio Quadros. Mas ele vai começar uma campanha moralista, né? Uma campanha aí de proibição de biquínis na praia, a proibição de rixa de galo, lança-perfumes, uma campanha de moralização. A campanha da vassourinha, né, pessoal? Também na sua campanha eleitoral. A UDN, pessoal, começa a ficar doida por umas atitudes que Jânio Quadros começa a tomar. Por quê? Ele reata relações com a União Soviética. A UDN já fica doida, pessoal. A UDN é capitalista até morrer. É capitalista até no céu. Então, o que acontece? Ligada aos Estados Unidos, quando o Jânio Quadros reata com a União Soviética, eles falam assim, meu Deus, o cara, ele tá doido, né? Ele tá doido. E piorou ainda quando, é claro que essa reatação, pessoal, essas aproximações é uma dita da política de independência que Jânio Quadros queria formar, tranquilo? Mas a condecoração a Che Guevara, e pior ainda, o vice, que era João Goulart, estava na China comunista. Pessoal, quando a UDN vira isso, fala assim, meu Deus, quem que a gente colocou no poder? Nós custamos chegar no poder, colocamos um cara que vai implantar o socialismo no Brasil. E aí começa uma oposição do partido que lhe elegeu Jânio Quadros. Óbvio que Jânio Quadros não aguenta isso até hoje. Não se sabe o certo como a renúncia de Jânio Quadros se deu, porque ele ficou só 7 meses no poder. E o que acontece? Jânio Quadros sai e abre uma crise sucessória. Por quê? O pessoal não queria. Quem que seria o cara que ia entrar no governo para a presidência? Óbvio, o nome dele está aqui porque ele é o próximo. João Goulart. Mas João Goulart estava na China comunista. E agora, José, o que faremos? Então, aí tem um problema. O pessoal mais conservador, da direita capitalista, eles não querem que João Goulart assume a presidência. Há uma crise sucessória. Há a campanha da legalidade, lá no Sul, com o Brizola, na tendência de firmar que a Constituição tinha que ser cumprida. Mas só que o que acontece? Há um acordo de ambos os lados. Uns cedem e os outros também. João Goulart queria ser presidente, então ele teria que ceder algumas concessões da UDN, dos capitalistas, da elite conservadora. E a elite conservadora não queria mergulhar o Brasil numa crise, né, numa guerra civil. Então, a instituição, uma solução, que é o parlamentarismo. É exatamente isso, esse parlamentarismo que você conhece. O parlamentarismo é uma instituição onde o presidente está lá, mas só que ele não manda. Ele não tem os poderes, todos os poderes, que ele pode mandar do jeito que ele quer. Mas só que, nesse caso, o primeiro-ministro manda mais ainda. É uma forma de quê?
de impedir que João Goulart tomasse medidas que contrariassem essa elite capitalista. Ok? Beleza? Já finite. Mas só que essa crise do parlamentarismo, há sucessões desses primeiros ministros e há uma antecipação do plebiscito, que estava previsto, mas era antecipado. E o povo é consultado. Se volta o presidencialismo ou continua o parlamentarismo. E quem ganhou? O presidencialismo. Exatamente isso. Então, João Goulart agora, com a instituição do presidencialismo, agora tem poderes e começa a fazer algumas mudanças, como o plano trienal, o plano econômico, aí para mudanças, desenvolvimentos e tudo mais. As reformas de base, as tão polêmicas reformas de base. As reformas de base, pessoal, são o quê? São de caráter social. E dentro dessas reformas de base, temos a principal e mais discutida até hoje e vai ser até quando, não sei quando. Porque é a tal da reforma agrária, pessoal. A reforma agrária não é ideia socialista. A reforma agrária até que é ideia capitalista, mas só que quem quer dividir terras? Ninguém quer. Então, o problema é essa ideia, relacionar ela com ideias socialistas, comunistas. Então, há aqueles comícios na Central do Brasil para adesões da parte da população, começa a surgir, pôr em prática algumas reformas de base, mas a oposição começa a chiar. E essa chiadeira da oposição se transforma num movimento. A Marcha da Família com Deus para a Liberdade. Oposição, óbvio, às reformas, à política que estava tomando o João Goulart. Ok? Depois de um tempo, passado um tempo, né? O governo de João Goulart continua nessa crise, nessa lenga-lenga toda, e acontece o golpe de 64. O golpe de 64, o golpe que vai abrir a ditadura militar. Que nós veremos aonde? Na nossa próxima aula, aqui nesse mesmo canal, o Istisap. Não, pera aí, eu vou te esquecer, você acha que eu esqueci? Não, por favor, assiste História do Brasil, a playlist de História do Brasil, onde esses temas estão bem detalhados. E História Geral, se você é da SPSEX, também assista também os temas que eu já passei anteriormente. Tranquilo? Mas esses temas estão muito bem detalhados. Tranquilo? O resumão, como o próprio nome diz, é um resumo. Os principais temas que eu acho importante para a sua prova. Então voltaremos nesse mesmo canal, nessa mesma hora. Não sei nessa mesma hora, né? Pode ser outra hora, porque agora está de noite. Mas estaremos aqui para você. Eu, professor Alto, com o professor Ivo, no nosso CHC, o nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também para militar.